Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. Eu estou, por um lado, triste por não termos o culto presencial. O decreto do prefeito aqui da cidade, pelo menos por 15 dias, tudo vai estar fechado, né? Uma boa parte das coisas estarão fechadas aqui na cidade de Uberlândia e nós estaremos impedidos de prestar o culto a Deus de forma presencial e isso sempre entristece. Mas por um lado estamos felizes por estarmos realizando esse culto aqui através da internet e por ter você conosco, você que congrega conosco na igreja, você que não congrega, sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe, nos aceite em mais esse culto. Então vamos colocá-lo diante de Deus em oração. Ore comigo. Senhor, amado Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos em Tua presença santa em oração, Pai. Senhor Deus, nós te rogamos que o Senhor nos conduza nesse culto. Nós somos incapazes de cultuá-lo da forma como o Senhor deve ser cultuado. Por isso nós rogamos a Tua ajuda, Senhor, a Tua direção para mais esse culto. Que ele seja no poder e na direção do Teu Santo Espírito, que ele seja em espírito e em verdade, que o Senhor o use na vida de cada um de nós. Pai bendito, nós te rogamos pela situação que vivemos, que o Senhor opere nas autoridades, que o Senhor opere no vírus que causa a doença Covid-19, que o Senhor faça tudo isso retroceder, para que nós tenhamos um tempo de normalidade, para que possamos ser uma igreja presencial, uma igreja local, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor planejou para nós através da igreja local. Então que o Senhor tome conta de tudo isso, do vírus, das doenças, das curas e também das autoridades com as suas determinações e suas leis. Não deixe que o diabo use tudo isso para impedir a igreja de servir ao Senhor da forma como o Senhor decreta na Tua palavra. Não nos deixe também esfriar na fé por estarmos longe uns dos outros, mas que possamos perseverar na nossa fé. Abençoa-nos, Deus Santo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos então com a nossa primeira música. Você pode desfrutar, se edificar através dela ou até mesmo cantá-la, se você quiser. Vamos aí então com o Grupo Logos, Portas Abertas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não,
sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Vamos para mais um período de oração e eu convido você a orar comigo. Oremos. Pai Santo, em oração na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos rogar ao Senhor pela Tua obra ao redor do mundo todo. Pai Santo, nós sabemos que são dias difíceis, mas nós rogamos ao Senhor que para a continuidade da Tua obra, o Senhor chame mais pessoas para a obra. Toca no coração de cada pessoa que o Senhor quiser e fale com elas, Pai. E que elas sejam sensíveis e se deixem persuadir pelo Senhor, se deixem convencer pelo Teu Santo Espírito e que se entregue ao Senhor para a obra do ministério. O Senhor Jesus disse para que nós rogássemos ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, e é isso que nós estamos fazendo agora, Senhor bendito. Pedimos por aqueles que já estão no ministério, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a saúde de cada um deles e de seus familiares, que o Senhor proveja para eles o sustento cotidiano, não lhes deixando faltar nada, passar nenhuma necessidade. Há missionários também servindo ao Senhor em lugares hostis ao Evangelho, de tal forma que há uma perseguição mais aberta, mais cruel e feroz contra o Teu povo. Que o Senhor os proteja, Senhor. E se algum deles forem presos, torturados, dentro da Tua vontade, que o Senhor esteja com eles, como o Senhor sempre esteve com cada um de nós na história da igreja nesses momentos difíceis. Toca no coração das autoridades, Senhor, e com os
pelo testemunho dos teus filhos e filhas, que eles se rendam também ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. Pai Santo, nós te agradecemos por aqueles irmãos e irmãs que não estão mais conosco, que estão aí com o Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles, pois foi através deles que nós estamos aqui, pois pregaram fielmente e te serviram, Senhor, com fidelidade e ganharam almas para o Senhor. Que o Senhor nos motive a continuar, que o Senhor abençoe as igrejas com a visão missionária. Pai Santo, seja com a tua obra no mundo todo. Nós te rogamos também, Senhor, pelas famílias, que é a base do teu plano. E o Senhor sabe como o diabo tem atacado as famílias. Pai Santo, abençoe cada marido e cada esposa, crentes e incrédulos. Dê a fidelidade a cada um deles, um pelo outro, não deixando que uma terceira pessoa venha entrar nesse relacionamento, Pai. Deus bendito, proteja também o casal no relacionamento com os filhos e os filhos no relacionamento com seus pais, que haja respeito, que haja honra, que os pais saibam criar seus filhos, principalmente os crentes, na doutrina e na admoestação do Senhor, Pai Santo. Abençoa que os filhos honrem seus pais e lhes obedeçam, e que haja harmonia familiar. Não deixe, Senhor, que o diabo consiga destruir principalmente as nossas famílias cristãs. Que o Senhor nos dê sabedoria para sermos vigilantes e para estarmos aumentando o nosso relacionamento, fortalecendo os nossos laços familiares, e que o Senhor se agrade em usar cada família para a tua honra e para a tua glória, e que o Senhor salve cada familiar de cada irmão e de cada irmã em Cristo, pois é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos agora com mais uma música, o Grupo Logos. Hoje nós vamos usar apenas o Grupo Logos, que vai cantar agora Situações. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo,
pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue. Vamos agora com mais um período de oração. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos rogar agora ao Senhor pelos ministérios de cada igreja local do Senhor Jesus Cristo, cada uma igreja irmã, co-irmã, que faz parte conosco do corpo do Senhor Jesus aqui na terra. Que o Senhor seja com cada uma de nós, Senhor, igrejas do Senhor. São dias difíceis para nós. E muitas vezes, Pai, muitos de nós nos deixamos persuadir pela situação, esfriamos na fé, enfraquecemos na fé e não queremos cultivar a nossa vida espiritual individualmente. Que o Senhor nos proteja disso. E Pai Santo, nesses dias de isolamento, não deixe que nenhuma igreja venha perder nenhum membro do seu corpo. Pai Santo, preserva a integridade espiritual de cada um de nós. Pai bendito, supra as necessidades de cada igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, que permaneçam fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos. Na área doutrinária, que o Senhor nos fortaleça também, não nos deixe enredar por caminhos errados, Senhor, contrários e opostos à Tua palavra, atacando-a de forma aberta ou velada. Nos proteja disso, Senhor, pois somos pecadores e podemos embrenhar também por esse caminho. Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor faça com que a nossa convicção como igreja local fique forte, que a nossa comunhão não seja deteriorada, Senhor. E para tudo isso nós precisamos do Senhor, porque, Senhor Deus, como é que nós vamos fazer tudo isso sem o Senhor? Quem somos nós para isso? E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui clamando ao Senhor, por cada líder, cada pastor, cada diácono e demais irmãos que ajudam na liderança, nos cargos das suas igrejas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude e abençoe a todos os demais irmãos e irmãs. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma música com o Grupo Logos, Restaurador Fiel.
na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. E se não bastasse nos meus dias que a alegria ser um provador de confiança tal, eu tenho os olhos no futuro que desde há muito tempo escrito foi, já escrito foi. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. 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 Agora nós vamos com a pregação da Palavra de Deus, que hoje à noite se encontra no Salmo 140. Se você quiser abrir sua Bíblia para lá e acompanhar o Salmo 140, que diz assim: Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força minha, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem.
O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Oremos. Pai bendito, chegou o momento em que o Senhor fala conosco, e é através da Tua palavra, Senhor. Então nós te rogamos que o Senhor nos ilumines agora com o Teu Santo Espírito, que o Senhor me conduza, me direcione, e que a Tua palavra flua nesta noite, que o Senhor a aplique na vida de cada um de nós agora. Que isso seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Pois esta é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui com mais um salmo. Esse salmo é uma oração que era cantada, né? E o pano de fundo, o contexto do momento no qual Davi escreveu esse salmo, é o seguinte: ele era ainda jovem, Saul era o rei de Israel, e Davi servia a Saul na corte de Saul. Ele era um rapaz jovem, ele era um rapaz que vinha conquistando o coração do povo por vários motivos, e isso estava causando um desconforto no rei Saul e naqueles oficiais que viviam ao redor de Saul e que bajulavam Saul por interesse político, militar, financeiro, enfim. Então, essas pessoas começaram a denegrir a imagem de Davi, pensando que fazendo assim eles atrairiam a simpatia de Saul para eles, e eles ficariam bem com o rei Saul. Então o que eles faziam? Eles caluniavam Davi, eles inventavam coisas sobre o rei Davi e coisas que denegriam a imagem de Davi. Eles queriam acabar com a reputação de Davi e eles difamavam Davi. E no momento assim, como que um filho de Deus como Davi era, reage? É muito fácil para nós pecarmos em cima do pecado de outros. Quando outros pecam contra nós, é muito fácil de nós reagirmos com outros pecados. E não somos desculpados diante de Deus por isso. Então, como é que a gente reage? Como que o rei Davi reagiu? Então, na reação de Davi, no que ele fez, nós temos as nossas lições para hoje. Vamos ver aqui então. Primeiro eu quero destacar os versículos de 1 a 5, notando aí logo de cara no versículo 1, que se trata de uma oração. Ele fala direto com Jeová, com Deus. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. Apesar dele falar aqui perverso e violento no singular, não significa que era apenas um inimigo. Depois nós vamos ver no salmo todo que eram vários inimigos que estavam contra Davi nesse momento da vida dele. Então nós vamos ver aqui o que os inimigos são capazes de fazer contra o povo de Deus, contra o crente individualmente e contra o povo coletivamente, como igreja local ou como cristãos no local onde eles estão. Ele fala que esses inimigos eram perversos e que eles eram violentos. E agora ele vai revelar o coração desses inimigos, desses perversos e desses violentos. Ele fala assim no versículo 2: cujo coração maquina iniquidades. Essa expressão maquina iniquidades, você pode pensar em uma máquina trabalhando o tempo todo e produzindo alguma coisa. Essa é a expressão aqui usada. Ou seja, o coração desses perversos e o coração desses homens violentos estavam o tempo todo maquinando, tramando alguma coisa contra Davi. Essas pessoas, elas são perigosíssimas, porque muitas vezes elas até falam como cristãs,
elas agem como cristãs nos nossos dias. E provavelmente nos dias de Davi agiam como servas de Jeová também, aparentemente. Mas por trás, o tempo todo era maquinando contra Davi. Essas pessoas, elas não são naturais. Quando você as vir conversando com alguém, você sempre fica com a antena ligada. Porque elas não são pessoas que conversam conversas normais. Sempre tem alguma coisa por trás. Eles maquinam, eles urdem, eles tramam o tempo todo. E diz ainda no versículo 2 que vivem forjando contendas. Eles ficam fazendo surgir contendas. Difama um aqui, difama outro ali. Quando eles pegam um crente no trabalho, eles arruinam esse crente, eles infernizam a vida desse crente. Isso pode ser um parente, isso pode ser um colega de trabalho, pode ser concorrente, isso pode ser falsos irmãos no meio de nós. E imaginem isso nos incrédulos contra a igreja. Nós estamos aí vivendo dias difíceis, né? E coisas estão sendo maquinadas contra nós. Você pensa que não? Estão o tempo todo, no Congresso, no Senado, enfim, em todo lugar, agindo contra nós, tramando contra nós. Então, fiquemos nós preparados, porque eles estão forjando contendas, sempre querendo jogar os crentes contra os incrédulos, ou a igreja contra o Estado e assim por diante. Ele diz no versículo 3 agora, dos pecados deles com a língua. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Quando ele fala aqui que a língua deles aguçam como a serpente, talvez a ideia de Davi fosse a serpente do Éden. O próprio diabo incorporado na serpente. O que ele fez quando ele conversou com Eva? Jogou veneno para cima dela, o tempo todo. Ele falou mal de Deus, ele difamou Deus, ele falou de uma forma que levasse Eva a pensar mal de Deus, a duvidar de Deus e a se sentir mal diante de Deus. Então essas pessoas fazem assim conosco. A língua delas, a fala delas são assim. É o tempo todo, ela nunca fala nada natural. O agir não é natural e a fala também não é natural. Sempre tem um interesse profano por trás. Sempre tem um interesse maldoso, destrutivo, pernicioso por trás. E são hábeis com as palavras, no falar. São fazedores de cabeça, são formadores de opinião, sempre jogando contra os filhos de Deus, sempre jogando contra o povo de Deus no seu momento. Nesse tempo aqui, Davi. Hoje, você e eu, como crentes, no lugar onde você convive, é que será atacado. Onde você tenta ser luz, eles tentam te apagar. Onde você tenta ser santo, eles tentam te sujar. É te denegrir o tempo todo como crente. Então fique atento, tenha cuidado com isso. Eles têm veneno de áspide na língua deles. É uma língua mortífera, igual o Tiago fala no livro dele. Diz no versículo 4, ele ora: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Ele roga a Deus para que Deus proteja Davi. Ele é humilde e ele ora a Deus, porque eles têm um objetivo destrutivo na fala. Eles querem matar mesmo Davi fisicamente. Eles queriam fazer Davi sumir ou matar Davi. Era isso que eles queriam fazer com ele. Por isso Davi está orando. E ele pede para que esses homens aí, que se empenham
por fazer ele se desviar. Desviar de quê? Da vontade de Deus. Qual era o plano de Deus para Davi? Qual era a aliança de Deus com Davi? Que de Davi viria o Messias, que Davi seria o rei de Israel e que da descendência de Davi viria o Messias e esse Messias sentaria no trono de Davi e governaria eternamente a terra no milênio e o universo inteiro. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E esses homens estão tentando tirar isso de Davi e fazer com que isso não aconteça, que a vontade de Deus não se cumpra. Quem que está por trás deles? O diabo com seus demônios. A nossa luta nunca é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E eles usam as pessoas incrédulas para agirem contra Deus e para agirem contra o povo de Deus e assim tentam frustrar o plano de Deus aqui na terra. E por isso ele está orando. Ele fala no versículo 5 que esses soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra ele, contra Davi, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra Davi. Você pode notar que essas expressões aí que ele usa, armadilha, rede, corda, são objetos que caçadores usavam. Ele está falando de uma caça. Eles saíam à caça de Davi e de forma escondida. Enquanto Davi circulava ali na corte de Saul, o tempo todo, em todo lugar, ele tinha que ficar atento porque tinha uma armadilha. Fosse numa conversa, fosse numa reunião, fosse numa guerra, fosse num jantar, fosse num banquete, fosse num passeio, fosse o que fosse. Existiam armadilhas para Davi. É uma situação extremamente difícil, complicada, essa que Davi estava enfrentando. E não é diferente conosco hoje também, não. Em todo lugar por onde o crente circula, tem armadilhas do diabo para que ele caia em pecado e para que ele seja anulado na vontade de Deus e para que a vontade de Deus não se cumpra na terra. Graças a Deus que Deus está agindo, porque nós não vemos essas armadilhas. Por isso elas são armadilhas, né? A gente só vê quando cai nelas. E aí é tarde demais. A pessoa te cutuca para você falar alguma coisa, para você reagir errado, para ele dizer, tá vendo aí? Eles armam uma situação para que você erre, para te pegar e para te destruir nessas armadilhas deles. Era assim que era com Davi e é assim que é conosco também. Agora, nos versículos 6 a 8, o que Davi fazia aos inimigos dele? Em relação a esses inimigos, olha o versículo 6. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Primeira atitude de Davi, ele declarava o Deus dele. Ele declarava que Deus é o Deus dele. Ele não ficava secreto. Ele não se anulava com medo. Ele não fugia covarde como crente. Mas ele declarava, eu sou de Deus Jeová. Eu estou aqui para servir a Deus. Então nós precisamos fazer isso também. Essa declaração aqui, tu és o meu Deus, em João 20, 28, Tomé falou isso para o Senhor Jesus Cristo. A maioria de nós só lembra da história de Tomé porque ele negou. Aliás, ele duvidou do Senhor Jesus Cristo, que ele tinha aparecido, que ele tinha ressuscitado, não é? Mas Tomé é o primeiro dos apóstolos, é o primeiro dos discípulos que diz para o Senhor Jesus Cristo ressurreto, Senhor meu e Deus meu. Quando o Senhor aparece para ele e fala para ele, olha Tomé, as marcas da crucificação, olha no meu lado o buraco da lança. E quando ele vê isso e toca, ele cai de joelhos diante dele e diz, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. É o que Davi está fazendo aqui, ele não tinha outro Senhor. Ele não negociava a sua fé.
Ele não retrocedia na sua fé. Ele avançava sempre. E nós também precisamos aprender isso com ele. E aí ele humildemente ora: acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. A segunda coisa, ele pede a ajuda de Deus. Primeiro, ele declara Deus. A segunda, ele ora, pede a ajuda de Deus por ele. E ele diz no versículo 7, ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Ele está clamando a Deus por proteção. E agora, no versículo 8, ele diz assim, não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Em terceiro lugar, ele ora para que as palavras dos maus não se realizem, para que os planos a intenção deles não venham a cabo, não se concretize. É isso que ele está pedindo a Deus. Por que ele faz isso? Porque se eles conseguissem, tivesse sucesso no intento deles, eles piorariam a perseguição sobre Davi. Eles não parariam, eles continuariam. E Davi está orando aqui para que, além de Deus fazê-los parar, Deus mudar o caráter deles. Para que Deus os salve. Não é isso de fato que faz o ímpio cessar a impiedade dele? É a conversão. Então Deus precisa agir no caráter dos ímpios. Você quer que Deus mude alguém? Ore pelo caráter dele. Para que Deus mude o caráter da pessoa. Em primeiro lugar, salvação, milagre da conversão. Porque se Deus não fizer isso, a pessoa não muda. Entra ano, sai ano, ele vai repetir. Se você estiver sendo perseguido, ele vai continuar. E se ele não for parado, ele vai se encorajar cada vez mais e vai piorar, vai fazer coisas piores. Por isso Davi está pedindo a Deus para que impeça que os pensamentos deles se concretizem, se realizem. Aqui nos versículos 6 a 8. E agora, olha só que interessante como Davi continua essa oração. Ele diz assim, se exaltam a cabeça os que me cercam. Ou seja, eles estão de nariz empinados, eles não estão com medo, eles não têm temor do Senhor, eles estão partindo para cima mesmo, estão agredindo, estão planejando o tempo todo. Senhor, eles vão me destruir, haja contra eles, proteja-me, Senhor. E agora, olha o que Davi pede. Cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. O homem violento, o mal, o perseguirá com golpe sobre golpe. Sabe qual é a oração de Davi aqui? Para que o mal que eles estão planejando, aquilo, tudo que nós vimos nos versículos 2 ao 5, que eles estão maquinando com a fala, na lida deles, na rotina deles, tudo isso na difamação, na mentira, na maldade deles contra Davi, Davi está pedindo para que Deus faça com que isso se volte contra eles. É a lei do plantio e da colheita. Senhor, faça com que eles bebam da fonte que eles estão cavando. Faça com que eles comam da árvore que eles plantaram. É a lei do plantio, plantou, vai colher. E Davi está orando desse jeito aí, para que caia sobre eles. E no versículo 11, ele fala aí, o caluniador não se estabelecerá na terra. Por que ele fala com essa convicção? Porque Deus não permite, o mal não vai prevalecer. Se não for agora, será depois, mas Deus vai prevalecer, o bem vai prevalecer. E os pecadores acabam sofrendo por causa dos seus próprios pecados.
Os maus acabam sofrendo por causa das suas maldades. Os maus caçam os crentes. E o mal caça os maus. Deus faz isso acontecer. Em Números 23, 32, aliás, 32, 23, né? A Bíblia diz que o pecado, o seu pecado, te alcançará. Está fazendo maldade, o mal vai te alcançar. Está falando mentira, usando a mentira vai te prejudicar, ela vai te alcançar. Está sendo injusto, a injustiça vai te pegar também. Está sendo desonesto, a desonestidade vai te arruinar também. E assim por diante. E é isso que Davi está clamando aqui. E agora, olha como termina o Salmo 140, versículos 12 e 13. O que Deus faz pelo seu povo? Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. O Senhor mantém a causa do oprimido. Davi estava oprimido. Ele se apegava a Deus e sabia que Deus ia cumprir o plano dele na vida de Davi. O plano do reino, o plano da herança eterna no trono do Messias. Ele sabia de tudo isso. E é nisso que ele está se apegando. E é a mesma coisa para nós hoje, meu amado irmão e irmã, em Cristo. Você é oprimido de alguma forma por alguém, por alguma coisa? Lembre-se disso, o Senhor não te esqueceu, o Senhor guarda a tua causa. Ele cuida dela, Ele é o seu advogado. Ele é o nosso advogado aqui na terra dos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Diz no versículo 13 que assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Deixe-me lembrar que aqui, a expressão que ele usa aqui de justos e retos, não é por causa dele. Davi não está pensando que ele era bom. Davi não está pensando que na prática ele era um homem que só praticava justiça e por isso Deus o abençoaria e cuidaria dele. Ele não está pensando e nem está dizendo para Deus que ele era reto em tudo e nunca errava, que ele nunca pecava e por isso Deus o iria abençoar. Não é isso que ele está dizendo. Mas a justiça e a retidão é do Messias, que é imputada para Davi. Por isso Davi era reto e era justo, porque o Messias é reto e é justo. O Senhor Jesus Cristo. Por isso nós hoje, os salvos em Cristo, nós somos justos e retos. Por causa da justiça e da retidão do Senhor Jesus Cristo, que é colocada em nós na hora da conversão. E todos os nossos pecados foram para Ele, todas as nossas injustiças e erros, desvios foram para Ele, todos os nossos pecados. Na cruz, e Deus puniu nele os nossos pecados. E a retidão e a justiça dele vieram para nós. Assim como foram para Davi, e por isso ele está dizendo aqui. E fala que essas pessoas, os justificados pela fé e os retos pela retidão do Senhor Jesus, habitarão na presença de Deus. E Deus defendeu a causa de Davi, o oprimido. Deus manteve a causa dele. Como que nós sabemos? Porque nós temos a Bíblia. A Bíblia conta a história de Davi. Saul morreu, Davi foi entronizado e Davi reinou e o filho dele reinou. E assim veio a dinastia dele até o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. Ele morreu, mas ele está com Cristo agora. Nós também venceremos. E se morrermos e não formos arrebatados, estaremos com o Senhor. Nós estamos aqui de passagem e ninguém pode nos fazer mal eterno. Nós vamos para o Senhor Jesus Cristo. E assim Davi triunfou sobre os perseguidores dele,
sobre os inimigos dele. Por mais que tramaram, por mais que difamaram, por mais que denegriram, por mais que urdiram e tramaram contra ele, fizeram armadilhas para ele em todo lugar, de todo tipo, e perseguiram e caluniaram, não adiantou nada. No final, ele prevaleceu, porque ele estava na vontade de Deus. Que nós também, eu e você hoje, façamos a vontade de Deus. Se trilhamos na vontade dele, como ele manda, obedecendo a palavra dele, sendo-lhe fiel, zelosos do bem. E nós vamos perseverar também. Então que Deus nos conceda a sabedoria, fé e humildade para pôr em prática o Salmo 140 e agirmos assim também em tempos de crise. Porque para a igreja, nunca se esqueça disso, meu irmão e minha irmã em Cristo. Para a igreja, o melhor sempre ainda está por vir. É a eternidade com Deus. É a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:23. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, fé e humildade para colocá-la em prática no nosso dia a dia, nos momentos difíceis como esses que nós temos passado e principalmente quando qualquer um de nós, teus filhos e filhas, estivermos enfrentando o que Davi enfrentou no período desse salmo aqui, uma oposição e uma perseguição individual. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê fé para agirmos como Ele agiu. Nos faça lembrar, Espírito Santo bendito, desse Salmo 140, nesses momentos difíceis. Que o Senhor nos ajude, Pai. Obrigado pelo culto. E, Pai Santo, há filhos e filhas do Senhor no mundo todo que agora estão enfermos. Não somente com a Covid-19, alguns com câncer, com dores insuportáveis, câncer terminal, outros com problemas de coração, outros com derrame, enfim, Senhor, com os mais variados tipos de doença. Nós rogamos por eles, Senhor, por todos eles, das doenças mais graves, com as doenças menos graves. O Senhor é o nosso Deus, nós não temos outro para quem recorrer, e nós recorremos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade para conosco, e é onipotente para curar e reverter qualquer situação de enfermidade e trazer de volta a saúde, e é isso que nós rogamos ao Senhor nesta noite. Descansamos na Tua vontade, que o Senhor nos proteja, nos abençoe nesse restante de semana. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se Deus permitir, no próximo domingo, a Igreja Batista Regular do Calvário, às 9 da manhã, estará com mais um culto aqui. E também às 19 horas estará com outro culto no domingo. Querendo Deus, permitindo Deus, abençoando e possibilitando Deus. Fique aí com a música do Grupo Logos, O Mesmo Deus. Deus abençoe a todos.